agenda. E na agenda, ponho você numa semana, uma outra gravação numa outra. E hoje encavalou, porque na semana passada você não pôde, mas está tudo certo, porque meio-dia é sempre seu horário. Então, a outra pessoa é às 15. Só que, como nas quartas-feiras, é meu dia de plantão pedagógico também. Então, intercala gravações, porque daí eu já faço, já ligo as luzes, sabe? Já ponho o microfone, já faço tudo num dia só. E aí, eu tenho várias alunas que entram entre as gravações. E hoje é aquele dia que encavalou muita coisa. Porque nas férias, as alunas trabalham mais. A aluna de pós-graduação é assim, né? Usa as férias para estudar, é o jeito. Muito bem. Então é isso. Olha só, querida, como você está? Estou bem, obrigada. E tu? Eu também, estou aqui. Fazia tempo que eu não me movimentava tanto. Na medida que eu vou fazendo coisas, conversando com pessoas, as ideias vão chegando e eu vou me movimentando. E aí vai encavalando as coisas, sabe? Para lá, para cá. Nossa, e agora eu estou com aquela campanha chamada Manualidade Solidária, que continua ativa para as crianças do Rio Grande do Sul, das enchentes. Estou preparando o Festival da Boneca Waldorf, que é outra coisa também. Até se você quiser, você faz bonecas tão lindas, se você quiser participar, está aberto. Só me falar que eu te mando as consignas. Okay. E o mês de julho, que tradicionalmente é cheio de aluna defendendo TCC, organizando, enfim, é isso. Mas podias dizer-me e a gente combinava para depois, não havia problema. Não, que nada. Não tem problema não, faz parte da rotina, não tem problema nenhum. E sempre você é um refresco. Por quê? Porque você não me demanda, você traz as coisas, sabe? Me instiga, traz autores que eu não conheço. Isso sempre é muito nutritivo, isso sempre é muito bom. Muito bem, vamos começar então? Então, vou soltar a nossa vinheta. Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje com a nossa queridíssima Dulcineia Pinto, diretamente de Portugal. Querida Dulcineia, como você está? Olá, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí a ver-nos. Estou bem hoje, estou muito bem e muito contente por estar aqui também. Mais Como uma está vez. O verão aí? Está, olha, o verão aqui, às vezes chove, teve a chover ontem, hoje já está sol, o tempo está como nós. Ciclotímico. Não é? A ciclotimia é uma coisa terrível. Olha só, querida, eu tenho uma apresentação que você me mandou, ela já está aqui, a hora que você quiser. Eu estou com a minha câmera, ao contrário, parece que eu estou olhando para você, mas quando eu colocar você para cá, eu vou estar olhando para o outro lado, porque minha câmera saiu do lugar, eu não sei o que aconteceu, mas acho que agora, sei lá. Vou tentar. E continua, ela está descentralizada. Se eu mexer, vai fazer uma confusão sem fim. Mas, de toda maneira, vou te passar a palavra. Então, eu vou começar por dizer que
eu acho que foi no nosso último episódio, que eu falei daquela revista de investigação subaquática, não é? Ah, sim, no episódio Pronto. 6. E depois No episódio 7. eu depois comecei aqui a fazer umas coisas, adicionei umas coisas à carta subaquática e foi com A parte colorida é sua? a parte colorida é minha e vou Então adicionar. para um pouquinho com ela aí, para um pouquinho para a gente poder ver. Aí, legal. Então eu escrevi umas coisas, estás a ver? Escrevi aqui umas coisas, escrevi também aqui deste lado. Pronto. E eu estava a investigar para este episódio e encontrei um autor, que é esse autor que vou trazer hoje. E até fiz uma apresentação, como já falaste, sobre ele, porque achei-o muito interessante. E pensei, tenho que levar este autor para o nosso encontro, porque acho que tem tudo a ver com o que nós estávamos a falar sobre o estar submerso. E então, pronto, quando é que podemos então começar a apresentar? Agora mesmo, espera aí. Então, vou começar por ler este pequeno parágrafo. Não, primeiro vou introduzir o Cristiano Simonetti. Então, quem é este investigador? Ele é professor assistente do Programa de Antropologia do Instituto de Sociologia da Pontífica Universidade Católica do Chile e pesquisador do Departamento de Antropologia da Universidade da Aberdeen. Não sei se estou a dizer bem. Provavelmente não. Não tem problema, nós vamos escrever tudo isso lá no nosso site, que está uma beleza. Então, pois está. Emociono-me sempre quando colocas a nossa vinheta inicial com aquilo que tu coletaste, as imagens. Então vamos lá. Ele diz assim: organismos terrenos, incluindo humanos, vivem não apenas sobre a terra, mas também imersos no ar. Por meio da respiração, humanos se misturam deslizam ao longo e se tornam vulneráveis ao que os circunda. Atmosferas tornam-se uma chave para desafiar os dualismos ocidentais. Então ele fez um trabalho de antropologia, podes já passar para o próximo slide. Ele fez um trabalho de antropologia com arqueólogos subaquáticos e em que ele fez uma análise da forma com que os arqueólogos e os mergulhadores se interagem com aquele meio e percebeu que essa interação é muito semelhante à interação das pessoas que estão na estação espacial e que interagem no vazio. E então ele diz que esta interação com este meio submerso, um submerso e outro no vazio, traz informações importantes para a nossa percepção como seres humanos no planeta. E eu achei-o espetacular. Então muda lá. Ai, nossa! Já estou voando aqui! Imagens fui eu que fui buscar, porque eu pus também algumas imagens que ele tem no artigo, que depois vamos colocar no site, não é? Mas estas imagens fui eu que fui buscar à internet e achei que e realmente até os fatos são semelhantes, não é? O escafandro, para que o humano sobreviva às fortes pressões que sofre quando está submerso. Há escafandros neste momento que permitem que o ser humano chegue a 300 metros de profundidade. E os fatos espaciais, que também permitem que o ser humano esteja então no vazio quando sai fora da estação espacial. Então já sabe, quem está só escutando, vai lá no site ver as fotos. É isso, vale muito a pena e vale muito a pena também ler depois o artigo para quem tiver essa disponibilidade e queira ler então
esse artigo. Então, ora passa lá o próximo slide. Então, como é que ele apresenta logo esta ideia de que as pessoas que lidam no meio fluido, quer os mergulhadores, quer as pessoas que estão nas estações espaciais, têm uma experiência do viver com, definido pela permeabilidade do meio líquido ou gasoso. Ou seja, que mesmo que elas não queiram, mesmo que elas estejam imbuídas do nosso sentido ocidental, elas, como vão trabalhar naquele meio, vão viver naquele meio, elas vão aprender a viver com, através dessa fluidez que se sentem no meio, quer aquático, quer no meio gasoso ou não gasoso, como é os das estações, do espaço sideral, não é? E ele define então este viver contra. Ele depois também, claro, remete para outros autores que nós já falamos aqui. No viver contra, definido então pela solidez da superfície terrena. E eu também fui buscar esta imagem, e esta imagem não é ingênua, em que eu fui buscar esta imagem árida, porque ele depois, mais à frente no artigo, vai falar de como, quando nós estamos imbuídos num viver com, o solo que nós vivemos contra se torna um viver com. E é o solo onde nascem coisas, onde estão coisas. E, portanto, não é um solo, é uma superfície que entra em contacto connosco e que está muito de acordo com aquilo que nós temos falado dos organismos fazerem parte de nós, não é? Então, quando nós caminhamos por esse solo que não é um viver contra, é um viver com, nós somos levados como aquelas imagens quando às vezes nos desenhos animados as crianças pisam as relvas e nascem flores. Então é um pouco isso, essa fertilização do solo, de um solo que vive. Mas então a ideia é que neste viver contra há um solo estéril que nós conceptualizamos. Então vivemos contra o solo, porque não o vemos como permeável e não o vemos como, digamos assim, a fluidez que existe no meio aquático. O extrativismo é um viver contra. Exatamente, exatamente. E é essa exploração que que quer do solo tudo que ele pode dar e sai dele quando ele se torna deserto. Exatamente. Portanto, este viver contra, está ligado à solidez, o outro está ligado à fluidez, e isto também traz conceitos que ele depois também, alguns ele desenvolve mais do que outros, não é? Mas conceitos de tempo, conceitos não só de espaço, mas também de tempo, de cronologias e da forma como nós percepcionamos o sucesso, por exemplo, como nós podemos percepcionar o sucesso, ok? Então, ora, passa lá para o próximo. Vou passar. Então, uma das imagens que ele usou foi esta, a de quando supostamente chegamos à Lua, uns acham que sim, outros acham que não, neste momento já há muitas teorias sobre isso, mas independentemente disso, reparem que o que é publicitado como a chegada à Lua é esse pé na Lua, esse viver contra na superfície lunar. A conquista. A conquista. E então ele divide... Então, para quem está só ouvindo... a gente está mostrando, a Dulcineia está mostrando justamente aquela pegada do ser humano na face da Lua. Exatamente. E é muito interessante, por acaso ele até nem desenvolveu muito esta ideia, e ele desenvolve esta questão da pegada porque ele também desenvolve uma noção do caminhar, portanto, como o caminhar é importante, que eu também vou colocar aqui. E ele divide o artigo nestes 4 capítulos,
capítulos pequeninos, de suspense e vazio, andar e horizonte, suspensão microbial e ecologias conceptuais. Então, São conceitos bem muito interessantes. interessante. Nunca tinha ouvido falar. Nossa, que delícia! E já vou contar como é que eu o encontrei, porque foi por puro acaso. Foi mesmo, eu estava a procurar outra coisa, porque eu tinha a ideia de fazer um episódio sobre outra coisa que ainda vou fazer, mas ainda tenho que preparar. Mas depois esbarrei-me com isto e pensei, agora vai ter que ser sobre o Cristiano e a suspensão. Então, quando ele traz esta fotografia sobre a pegada lunar, é mais sobre esta questão do andar. O andar contra. Mas, na verdade, o que me fertilizou a mim foi nesta questão de progresso e de que este andar contra foi também uma evolução. Nós criamos ideias de evolução humana a partir do andar. O andar contra o solo e não o andar com o solo ou o viver com o solo. Não, nós criamos uma narrativa que foi o andar contra, e nesse andar contra formalizamos ideias de progresso. Ou pelo menos foi isso que eu imaginei com E tudo é que eu li. interessante isso, porque se a gente for observar, o nosso andar ele é antinatural. Ele é um andar que produz uma verticalidade exatamente contra essa gravidade. É interessante isso, porque os outros animais, eles andam com. Eles, mesmo aqueles que são bípedes, as colunas são horizontais, diagonais, em relação à superfície da Terra. E nós temos uma coluna vertical. O maior peso nosso está acima. Isso, lá nos entremeios da antroposofia, é visto como algo positivo, algo interessante. Mas nós não soubemos fazer disso. É como se a gente quisesse se limpar de todo com e prevalece todo o contra. Como se essa atitude física, antropológica nossa, tivesse chegado no ápice de sua primazia. Todo o resto, então, é nulo, é nada. E nós perdemos a beleza do com. Eu acho que agora, nesse atual estágio da nossa vida terrana, a gente precisa voltar a investir nas horizontalidades, voltar a investir no com, não é? Bem, palpites, mas vamos escutar o autor. Foi um ótimo palpite, porque eu até estava a pensar que se tivéssemos falado nisto antes, a imagem que eu ia trazer a seguir não ia ser aquela que vai estar, porque quando tu falaste pensei, nós até diabolizamos, repara, através das mitologias, os animais que vivem com, porque a serpente é o animal que vive mais perto do solo, não é? Serpenteando no solo. Então nós diabolizamos esse viver com de certos animais, porque transforma, quer dizer, isto é uma, digamos, já estamos aqui num certo... Sempre lembrando que estamos falando com uma arqueóloga, e uma arqueóloga tem umas visões incríveis que deslocam. Isso eu acho incrível, sabe, Du? Isso de você permear com essas visões a partir do seu lugar de estudo, que é a arqueologia, por exemplo. Eu jamais teria esse palpite que você teve. Mas é engraçado, porque foi por causa de as serpentes, porque as serpentes estão lá com a Terra. É demais. Mas sabes que foi quando falaste que me veio à imagem logo a serpente. Quando falaste no viver contra e na coluna, eu pensei, claro, então a serpente está na Terra, não é? Aqueles animais répteis que andam na Terra, ai que horror, não é? E então nós transformamos aqueles animais
não é? Desgraçadamente. E a terra sempre como sinônimo de sujeira. Uhum. Sempre com, não é? É. Então, assim, tem um termo que eu aprendi há pouco tempo, ainda lá do Chile também. Eu ainda não sei direito falar sobre ele, mas tem a ver com isso, que chama humosidade. Ao invés de sermos uma humanidade, precisamos desenvolver uma humosidade, ou seja, o humus da terra, essa qualidade da terra fecunda, é que nós precisamos desenvolver para estar usando agora o nosso outro autor. Então, passa à frente, se fizesse favor. E então eu trouxe esta reflexão que eu fiz. O tempo corre contra nós. E ele diz que os mergulhadores frequentemente preocupam-se que o tempo vá diluir as capacidades deles. E que a habilitação no mergulho é medida pela progressão em profundidade. Portanto, ele faz uma reflexão de antropólogo em que ele percebe que tanto os mergulhadores como as pessoas que estão no espaço perdem capacidades à medida que passam mais tempo nesse ambiente extremo, que é tanto o do mergulho como o do espaço. E isto é muito interessante porque tu sabes que eu gosto de ficção científica, então arranjei logo já aqui uma série de filmes que eu vi e de séries que eu vi que falam nesta perda cognitiva que se dá, por exemplo, dos astronautas que estão nas estações espaciais. Eles têm dissociação cognitiva, alguns ficam mesmo com problemas, e ocorreu-me logo esta questão do tempo correr contra nós. Então eu até coloquei aí o tempo corre contra nós. Não foi uma ideia que ele trouxe, ele falou só da diminuição da capacidade de certas habilidades que os mergulhadores perdem, porque estão suspensos, e então quando vêm cá para fora, fisicamente estão diminuídos, e a habilitação no mergulho é medida pela progressão em profundidade, portanto não é o aumento de uma capacidade, como nós quando estamos aqui no nosso meio, em que corremos e então é medido que se corremos mais ou andamos de bicicleta e isso é medido se estamos a melhorar nessa atividade específica. O que acontece é que os mergulhadores perdem capacidade física e as pessoas que estão nas estações espaciais também, elas perdem capacidades cognitivas, portanto há dissonâncias cognitivas em alguns astronautas quando vêm para a Terra, em que, por exemplo, e há séries até de televisão que já falam sobre isso, que depois vou mostrar, em que, por exemplo, eles confundem-se, eles não sabem a cor dos seus carros, por exemplo. Dizem, mas o meu carro foi sempre azul. Não, o carro era vermelho, foi sempre vermelho, mas ele diz que é azul. Então, vêm um pouco confusos, não é? Com a falta de... que acredita-se, bom, há uma teoria que diz que é da falta de gravidade, do cérebro não ser tão irrigado, que depois eles têm essa dissonância cognitiva. Mas também depois há toda uma série de teorias que não têm a ver com esse aspecto e que liga a outros aspectos, alienígenas, enfim, há várias ideias. Mas o que é certo é que a suspensão do corpo nestes ambientes extremos, tanto do mergulho como do espaço, faz com que haja uma perda de capacidades. Então eu escrevi assim, no viver com o tempo corre contra nós e no viver contra corre a nosso favor. E então essa ideia vai ser a do próximo slide. Agora mostra o próximo slide. Espera só um pouquinho. Quando você fala no viver com, o tempo corre contra nós, no viver contra corre a nosso favor, eu me questiono, que tempo? Claro, eu vou dizer agora. Então vamos. Então, estás a ver, a dissonância cognitiva aparece nesta série da constelação, ok? Em que esta astronauta vem da estação espacial e vem completamente dissonante,
Claro que eles depois fazem a série é muito interessante porque trabalha... Eu não assisti, eu não sei se tem aqui no Brasil, então, talvez tenha. Então ela acaba ela volta da estação espacial e ela é como se houvesse 2 universos paralelos. Então trabalha ali um pouco a ideia dos universos paralelos. Mas na verdade aquilo é baseado nesta dissonância cognitiva que alguns astronautas trazem, que é não saberem a cor, não saberem o nome dos filhos, confundirem coisas. 6 meses depois ainda acham que as coisas se penduram no ar. Coitados. Portanto, sofrem bastante depois quando voltam e as pessoas não percebem como é que eles, naquele tempo, perderam tanta capacidade, não é? Perderam tantas habilidades. Então, a hora passa, pode ser que seja o próximo, isto sabes que eu... Exatamente. Então, qual é esta ideia que eu trago do que o viver com... No viver com o tempo corre contra nós e no viver contra o tempo corre a nosso favor. Corre no sentido de que nós formalizamos o tempo, algumas pessoas, como uma questão linear de progresso, e como é uma ideia de progresso, no viver contra, o tempo está a nosso favor. Porque quanto mais tempo passamos no viver contra, mais nos tornamos hábeis em determinadas competências. E no viver com, essas mesmas competências não são tão importantes. Não é tão importante assim determinadas competências que nós temos no viver com. Então, parece que o tempo aí corre contra nós, porque nós estamos nesse viver com a sentir que perdemos habilidades ou a sentir que nos perdemos a nós próprios no viver com. E talvez seja por isso. Esse tempo que corre contra o com é o tempo Cronos. É o tempo que é um dispositivo disciplinarizador, que é a serviço de um certo modo de existir ocidentalizado. Que se vê nesta imagem, não é? Nesta evolução. Esse tempo linear, cronológico, produtivo, esse tempo que é um servidor dos modos de ser ocidentalizados. E, pior, ocidentalizantes. Sim. Colonizadores. Sim. No viver contra os outros, não só contra nós, contra o planeta, contra os outros. Portanto, há um viver contra os outros de facto, e aí o tempo parece que está a nosso favor. É uma conquista. Uma conquista, exatamente. Seja na Lua, seja na América Latina, seja na China, não importa onde. É isso. Exatamente. Então, esta parte do artigo, e ele não trabalha tanto esta ideia, foi quase o que eu li e pensei, é isto. Se calhar outra pessoa vai ler e vai dizer, eu não disse nada disto. Se você lê o artigo e não acha que é isso, escreve nos comentários, vamos conversando. É isso. Então foi isso, pronto. Então, em relação a este capítulo, é isso. Ora, então passa lá à frente para a gente continuar. Então, o andar e o horizonte, vista como um avanço para baixo até às profundezas, a habilitação no mergulho contrasta com a imagem mais divulgada do progresso como um avanço para a frente, rumo a um horizonte que recua. Diferentemente do chão, que oferece resistência aos organismos conforme eles se movem, o meio encontrado pelos mergulhadores exige um pensamento ecológico marcado pela fluidez. E isto também acontece em quem está no espaço, porque não há um horizonte. Para onde quer que eles olhem, é só espaço. E no caso dos mergulhadores, ainda há um limite que é o da profundidade, não é? Podem sempre pensar, podemos ir mais fundo, só que
Há um limite na profundidade também a que se pode ir, não é? E no espaço também há um limite, que é o limite da própria tecnologia. Exatamente. Ele não pode se afastar tanto da nave. Há limites claros. Claro. E o horizonte, ele dá a ilusão de infinitude, não é isso? Exatamente. E ele depois fala do Deleuze e Guattari, que formalizaram o ser, perceber, criar e conceber, foram definidos temporalmente por horizontes por Deleuze e Guattari. Não sei dizer, porque leia mais devagar, lembrando que você está num idioma estrangeiro para nós e que eu estou num idioma estrangeiro para vocês. Então, fale sempre pensando que você não pode falar para baixo, tem que falar para o microfone e repete essa citação de Deleuze e Guattari. Então, ele diz assim: ser, perceber, criar e conceber foram definidos temporalmente por horizontes, por Deleuze e Guattari. Porque ele aqui neste capítulo, o que eu, digamos assim, eu formalizei mais coisas na questão temporal e já percebi porquê, porque ele depois tem outros artigos ligados à arqueologia, em que diz que os arqueólogos têm uma visão do tempo diferente das outras pessoas, porque como os arqueólogos escavam, eles têm uma visão como os mergulhadores, porque escavam para baixo. Então o tempo para o arqueólogo é uma questão em profundidade. E quando eu li isto pensei, é verdade o que ele está a dizer. E revi-me muito naquilo que ele trouxe sobre esta questão, porque ele diz que os historiadores, quando leem os textos, olham para a cronologia como uma coisa linear horizontal e que o arqueólogo vê a cronologia como uma coisa vertical. E é verdade, está ligado à estratigrafia, a nós vermos o tempo como uma coisa que vai descendo. O passado está lá no fundo da terra, está guardado pelas terras, está guardado pelo solo, não é? Eu olho para um pavimento e ele nunca é aquele limite que as pessoas dizem, o solo pavimentado. Eu sei sempre que vem uma retroescavadora, pode escavar aquilo, rebentar com aquilo tudo. Você está falando, eu estou lembrando daquela imagem, daquelas figuras, aquelas estátuas na Ilha de Páscoa, que eram só cabeças, e daí cavaram ao redor e viram que eram gigantes. Gigantes em profundidade. Sim. Como a nossa própria Terra, né? Incrível. É uma gigante em profundidade. Sim, é incrível. E então, pronto, ele traz, eu até posso ler um pouco mais ali, tal como a imagem da caminhada no espaço, que nos convida a nos apropriarmos da suspensão por meio de viver contra e sobre, a imagem do horizonte também se relaciona com a posição de um observador se movendo horizontalmente no chão. Portanto, ele trabalha aqui um pouco filosoficamente esta questão do horizonte, que não é uma questão que eu estou muito... não estou preparada para falar sobre ela, mas ele fala um pouco aqui desta questão do horizonte, dos limites, de como isto é importante na filosofia, de que diz até que a própria palavra prioridade deriva da mesma raiz do horizonte, portanto, na palavra grega, prioridade vem da mesma palavra de horizonte. Então, ele faz esta questão de que realmente o horizonte se torna uma prioridade, o horizonte que nós chegar ao limite, no mundo ocidental, chegar a esse limite. Não é? E que realmente os mergulhadores vêm dizer, mas que limite? Não temos limite? Estamos aqui no meio. Além do horizonte. O horizonte nunca chega, ele é uma ilusão. Pois. Não é? Ele é como aquela cenoura que coloca na frente do cavalo para ele sempre andando.
E o horizonte, numa certa perspectiva, é um dispositivo capitalístico, porque tem sempre algo além, sempre um lugar para ir, sempre um a mais, um ir até o horizonte, a conquista do horizonte. Enfim, o horizonte, ele é um dispositivo disciplinador de consumo. Pois é. Então podes passar para a seguinte, para a imagem seguinte. E então, neste capítulo da suspensão microbial, ele dá então exemplos de como é muito interessante, porque ele Espera fala... só um pouquinho, vou voltar no horizonte que me deu vontade de falar uma coisa. Volta. Olha só, ao andar para o horizonte, eu não sei se esse autor transita por aí, se ele está nessa mesma linha, se ele está usando a figura do horizonte para dizer outra coisa, mas ao horizonte, lá em Deleuze e Guattari, lá no Antiédipo, a esse caminhar em direção a, eles contrapõem a figura do passeio esquizo, que é um passeio com, para usar um conceito que a gente já circulou por aqui hoje. O que é um passeio esquizo? Numa das nossas pós-graduações, eu fiz um passeio desses como primeiro módulo. E as pessoas ficam muito aflitas. Por quê? Porque eu coloquei tudo que a gente produziu numa página do nosso site, lá do ambiente virtual de aprendizagem. Só que não tem nenhum direcionamento, não tem um horizonte, não tem nada. A pessoa pode ficar lá quanto tempo ela quiser, fazer o que ela quiser ou não fazer nada, e ela vai andando por ali e vai se afetando por essas coisas que a gente já fez, do nosso universo, nosso campo de pesquisa. E aí, a queixa mais frequente que eu recebo dessas alunas, que eu digo, opa, essa daí talvez não funcione conosco, é que não tem um direcionamento. Mas não tem um horizonte, para a gente usar essa palavra. Eu vou andar para onde? Eu vou fazer o quê? Ou seja, a pessoa perde a qualidade de estar de passear de modo a ir se afetando e trazer o sentido das afetações depois, e não antes. Porque no modo como a gente é agenciado pelo a ocidentalização, o sentido vem antes, o horizonte está posto, o horizonte é fixo, mas é uma cilada, porque quando você chega naquele horizonte, já construíram vários outros, não é? Então, a proposta do andarilho, no sentido filosófico de Deleuze e Guattari, lá no Antiédipo, é justamente esse passeio que é um mergulho, que é uma fluidez, esse passeio que circula pelas afetações. Eu só queria falar isso porque me fez muito lembrar esse seu personagem aí mergulhando. E eu acho que o autor não desenvolve tanto assim esta questão do horizonte e do limite como tu estás a desenvolver. E ele falou algumas coisas e tal, mas eu acho que ele quis defender a visão que ele tem, ou que ele teve, não é? Com esta questão do mergulho e da prática do mergulho, porque ele fez o estudo antropológico praticando o mergulho com os arqueólogos, portanto ele viveu na comunidade de arqueólogos acho que 2 anos e esteve a mergulhar com eles e portanto isto também o deve ter afetado muito e portanto eu acho que ele não se fixou, porque o que tu estás a trazer de facto é que no viver com também há, no viver contra, ou seja, no solo, nos limites, no solo nós também conseguimos um viver com, desde que saibamos andar
não é? O Nesse passeio. passeio do Deleuze e É Guattari seria o isso, mergulho do nosso é autor. isso, é O isso, é isso, mergulho, o estar com, é o passeio é isso. lá em Deleuze e Guattari. Ou seja, no mergulho não tem horizontes, você vai se afetando pelos achados, não sei se é assim que chama. E pelas correntes, e ele fala nas correntes marítimas, ou seja, quando mergulhamos, sentimos a corrente e muitas vezes somos levados pela corrente e somos afetados pela corrente. E Então, são os fluxos. então e eu acho que ele realmente não trabalhou esta questão de comparar como é que outros autores viram essa mesma realidade, mas de outra maneira, em meio seco, digamos assim, não é? Como é que num passeio eu também posso estar num meio fluido ou agir desse Eu modo. acho que esse é o desafio. É. Para que pessoas como eu, por exemplo, que jamais mergulharão, Acho que eu tenho. possam sobreviver sem ficar fixa num horizonte ficcional, num horizonte ilusório. E para que nossas alunas também possam exercitar um estar com o conhecimento, que também é um estar com. Porque a gente pode também colocar um horizonte fixo no conhecimento. Em vez de jogar a conversa fora, em vez de se afetar com os conteúdos, acompanhar o autor que você nunca viu, você ficar. Mas isso serve para quê? Instrumentalizando o conhecimento. Vamos em frente, então. Vamos, não queria te atrapalhar tanto. Não atrapalhaste nada. Então, nesta suspensão microbial, neste capítulo da suspensão microbial, ele traz outro conhecimento, e que ele foi buscar um conhecimento da biologia, em que na biologia já se está a chegar à conclusão, ou alguns autores estão a falar sobre isso, em que ele chama que os micróbios hipertermófilos, portanto, aqueles que vivem em condições extremas no fundo do mar, não sei se nas fossas marianas, mas, portanto, em grande profundidade, grandes quilómetros de profundidade, em locais escuros, em locais, às vezes, muito quentes, ligados à atividade vulcânica subaquática. E ele diz que esses micróbios hipertermófilos têm a capacidade de trocar genes conforme eles interagem com o meio, resultando na necessidade de redesenhar a árvore da vida baseada não na bifurcação, mas em constante hibridação. Portanto, ele chegou à conclusão, e ele não, biólogos, e por isso é que ele traz esta informação, que a seleção natural, a ideia da seleção natural com a qual nós construímos grande parte das nossas ideias de biologia, mas também culturais, em que há uma bifurcação. E ele diz que estes novos estudos com estes micróbios estão a mostrar que não é bem assim, é mais uma hibridação, ou seja, o micróbio vai funcionar com o meio. E à medida que ele vai se adaptando tanto ao meio, que ele e o meio formam coisas novas. E então é genial e é muito próximo da relação de compreensão das filosofias da diferença. Sim. Lá em Deleuze e Guattari. Ele é muito deleuziano esse pensamento da hibridação ao invés da bifurcação. Sim. Ou seja, extrapolando esse pensamento lá em Nietzsche, que também não é muito darwiniano, ele diz: a seleção natural, o mais fraco é que prevalece. Mas eu gosto mais dessa ideia do híbrido. Do híbrido em relação com o meio. Porque isso produz outros modos de estar no mundo, muito distintos daquela pegada da conquista. Sim. Pois é muito interessante. Eu trouxe esta imagem é de um filme
que eu vi há uns tempos, que também é de ficção científica e chama-se Aniquilação. Eu acho que o título não condiz com o filme. Mas então, Eu acho que esse eu assisti, eu acho. Então, este é sobre a história de um meteorito que cai, ele cai, e ele forma uma área, numa determinada zona do planeta, que tem uma barreira de luz. O problema é que todos os humanos, claro, os humanos começaram a investigar, entravam para dentro desse espaço, só que não vinham embora. Portanto, tudo o que entrava para lá ficava. E ninguém sabia o que é que se estava a passar dentro dessa barreira de luz. E essa barreira de luz, que parecia assim uma coisa tipo arco-íris no filme, portanto era assim um espectro de luz, as pessoas entravam, não saíam, e entretanto entrou um moço, um homem, que era casado com uma investigadora também, e esse moço sai. Mas quando sai, ele vem diferente e as pessoas não conseguem perceber o que é que mudou nele. Ele veio, mas não veio. E então a mulher dele resolve, juntamente com outras 3 investigadoras, acho eu que eram 4 mulheres, entram dentro dessa área. E o que é que acontecia então dentro dessa área? Era que essa vida alienígena, que não se chegou a perceber bem o que é que fazia, misturava tudo o que existia na Terra. E, portanto, o que tu vês aí, esses corpos que tu estás a ver aí, feitos de flores, eram de facto corpos humanos que se transformaram demais em plantas, porque houve uma hibridação entre o sistema circulatório nosso e as plantas, e então essas pessoas morreram, tinham entrado lá, elas não morreram, elas transformaram-se naquelas plantas. Elas são o que nós somos de fato, sem que o nosso intelecto ocidentalizado admita. Eu achei demais esse roteiro, não é? Nós somos essas plantas, eu mesmo. Olha o meu suco verde aqui, ó. Nós somos essas plantas, nós somos essas pedras, nós somos essas bactérias, esses bichos, não é? Mas o nosso pensamento higienista, o nosso pensamento colonialista ocidentalizado não admite essas hibridezes que nos habitam. Hibridezes não existe, eu acho. E depois cria um filme de terror em que as pessoas perdem a sua cognição. Portanto, o problema é que as pessoas morrem ou perdem a cognição e transformam-se numa coisa com a qual os outros humanos não conseguem comunicar. A questão é sempre essa. É quando tu perdes a ligação. A linguagem é sempre o maior inferno. É isso. O problema é sempre a linguagem. Nós amamos e odiamos. Cada vez mais, não é? A linguagem é essa tirania. É isso. E então eu trouxe esta imagem porque eu achei é a minha parte favorita do filme. Quando eu vi as investigadoras passam por aquela planície e eram uns corpos feitos de plantas. E eu pensei, que coisa tão bonita. Eu vou assistir, vamos colocar, tá, gente, no site as 2 indicações, os trailers das 2 indicações até agora 2, não sei se vem mais, de filmes que a gente tem por aqui. Eu vou maratonar para a gente pensar. Gostoso quando a gente pensa um conceito a partir de uma série, de um filme, de alguma coisa assim, e depois revisita. Porque você, mesmo que você já tenha assistido, você olha com outros entendimentos. E com menos... Eu sou muito emotiva a olhar para as séries. E, por exemplo, este filme é bastante perturbador porque há lá uma parte em que há um humano que ficou, tipo, espalhado numa parede como se fosse
sei lá, tipo um fungo. Porque depois também não se percebia bem, lá está, porque é que alguns humanos se transformavam em plantas e eram coisas bonitas e outros eram atacados pelos fungos. Fazendo ver as nossas invisibilidades. Nós somos assim, tem humanos que é puro fungo mesmo. E também a gente tem preconceitos. Sim. A gente gosta mais de uma florzinha do que um fungo, mas às vezes o fungo ele é muito mais potente para a vida do que a florzinha. Então a gente sempre coloca em termos de comparação, de hierarquia, mesmo quando os autores querem mostrar essas potências múltiplas, a gente chega e coloca tudo numa caixinha, esse primeiro, esse antes, depois esse. Então vamos lá seguir, porque nós já estamos, nós hoje, meu Deus, falamos imenso. Então, nesta bifurcação e hibridação, eu andava à procura de uma imagem de uma árvore, porque eu ia fazer um episódio sobre árvores. E vê lá para onde é que eu fui, não é? Então, e ele diz que a seleção natural não é mais o único princípio abrangente para entender a evolução. E ele faz até uma comparação entre que na biologia se foi entendendo a evolução como bifurcação e muitas vezes culturalmente já entendíamos como hibridação, porque era demasiado complexo para bifurcarmos, não é? E ele colocou esta imagem destas duas árvores. E eu andava a pesquisar imagens de árvores, coisas sobre árvores e não sei o quê. E quando vi estas árvores, pensei, que artigo será este? E quando vi o que era, pensei, agora vou ter de ler. Você chegou no autor pelas árvores? Pelas árvores! Tinha que pôr aqui as árvores. Pronto, então segue, que eu acho que é o último agora a seguir. Então, nas ecologias conceptuais, ele diz: a transmutação que eu proponho não exige a transformação de nossos campos conceptuais ao adotar perspectivas alternativas, mas aprender a nadar conceptualmente, ajustando os próprios sentidos às forças cambiantes do ambiente, deixando os nossos conceitos fluírem. Eu adorei isso. Eu vou adotar essa citação, porque é tão parecido com aquilo que eu... Porque tem muita gente que está trocando os conceitos, por raiva, né, também, dos conceitos ocidentalizados, dos nossos autores canônicos de referência, por outros mais pensadores do Sul, digamos assim. E eu sempre fico pensando, mas a gente pode pegar esses nossos conceitos, né, e transformá-los em outras perspectivas, fazerem eles fluírem, que é uma metodologia, que é a grande metodologia deleuziana. Ele usa um termo que eu detesto, que é fazer um filho por trás. Acho isso machista, misógino, feio, mas é um pouco assim, é pegar os conceitos canônicos, os autores canônicos e torcê-los, fazê-los a favor da vida. Uhum. E aí, deixá-los sem argumento. Porque quando você pega um autor, vamos pegar um autor comum aqui no canal, que é o Rudolf Steiner. Ele pode ser usado como arma, ele pode ser usado como um aparelho de disciplinador, mas eu posso usar o mesmo autor, mesmo que seja um autor, digamos assim, já alternativo, o mesmo autor eu posso fazer uso dele, de modo a oprimir ou a libertar, mesmo que seja um autor libertário. Por exemplo, aqui a gente tem o Paulo Freire. Eu posso usar o Paulo Freire para oprimir, olha que contrassenso, e eu posso usar o Paulo Freire para libertar, o que vai de acordo até com o pensamento dele. Mas eu posso pegar o Kant, que já é um autor opressor por natureza dele, né, do seu próprio ser, e posso usar o Kant para libertar. Então,
se a gente conseguir fazer esses conceitos fluírem, a gente pode fazer como passeio, como um mergulho, que é ir fluindo com eles, e fluindo com os conceitos, e fluindo com os autores, sem ficar criando outra lista de exclusão. Deixar que as flores e os fungos nos permeiem, assim como os conceitos velhos ou novos nos permeiem, sem que a gente precise criar outro cânone, né? Outra lista de cancelados, outra lista de incluídos, enfim. Foi o que eu imaginei a partir dessa. Também, nem sei se é disso que ele está falando, mas creio que sim, sim. Eu acho que ele também vai muito nessa linha e também deve sentir isso, suponho eu. E eu também o entendi dessa forma. Também acho que também sou da tua opinião. Às vezes sinto um pouco essa coisa do cancelamento de certos autores ocidentais, da substituição desses autores por outros que eu quero ler todos os autores. Não quero só ler os ocidentais, quero ler os outros também. Mas também acho que se não estivermos todos no futuro, então talvez não haja futuro para nós. Exatamente. Eu acho essa um pensamento muito positivo. A questão é o uso que se faz dos autores. A questão é se a gente vai excluir, quem é que vai excluir? Quem vai determinar? A partir da leitura, qual gesto você vai fazer? Esses dias eu estava num grupo e uma pessoa fez uma exclusão de um termo, sabe? De um termo que era um nome de uma faculdade. Eu falei assim, mas... E aí ela justificou, eu ando prestando muita atenção nas palavras. Tem certas palavras que eu não estou usando mais. Mas o nome da faculdade era aquele. Suprema era o nome da faculdade, uma faculdade aqui de Juiz de Fora. E ela já associou o nome da faculdade à supremacia. E já cancelou o nome da faculdade pelo nome. Então, o gesto de cancelar alguém pelo seu nome já é um gesto supremacista. Já é perpetuação. É perpetuação. Só mudou o conteúdo, as estruturas permanecem as mesmas. Sim. Ai, nossa, hoje a gente extrapolou todas as... Desculpem. Foi ótimo mesmo. Querida Dulcineia, sigamos juntas, não é? Mais alguma coisa? Podemos colocar a nossa vinheta final? Vou só despedir-me. Muito obrigada a todas. E aí a minha frase que eu tenho que dizer, como é que é? O encontro é tudo o que eu desejo. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.